Opa, Evil aqui, gravando mais um videozinho de Pokémon MMO. E sim, já faz um bom tempo que eu não gravo alguma coisa. Sabe como é, né? Eu tava ocupado planejando esse super videozão. Não tem relação nenhuma com eu ser preguiçoso e estar com preguiça de gravar. Obviamente que não. Mas para tentar dar uma compensadinha, ao longo dessa semana eu vou tentar soltar as análises que eu prometi pro pessoal aí que já me mandou. Não que minha promessa sirva de alguma coisa, já que mais vazia do que ela é só minha carteira. Mas tamo aí, vai ter que ser na base do believe mesmo. Há um tempo atrás, eu tinha prometido fazer um build explicativo sobre Team Build. E bem, aqui está ele. Então vou tentar ser o mais didático possível. Vou tentar explicar sobre os diferentes tipos de times no Pokémon MMO, os melhores Pokémons para se usar, as melhores tipagens, como você consegue montar algo consistente e que se adequa ao meta, e claro, como você consegue escolher o melhor time para você, porque os diversos tipos de time acabam que depende um pouco do seu estilo de jogo. Então simplesmente veja qual que você prefere e escolha o que é melhor para você. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Antes de mais nada então, quando a gente fala de team build no Pokémon MMO, tem três principais tipos de time que devem ser ressaltados. Em primeiro lugar, a gente tem os Hyper Offices, que são os times com proposta mais agressiva, com 6 Pokémons que buscam colocar constantemente pressão no oponente, seja por meio de wall breakers ou então de sweepers, como Dragonite e Dragon Dance, por exemplo. E, em contrapartida, a gente também tem os times Stall, que tem uma proposta completamente diferente. São times mais defensivos, com 6 pokémons bem parrudos, que buscam dar mais dano por meio de Spikes, Stealth Rocks, também de danos que não dão tanto dano assim, tipo um Scald de um Suicune, um Flamethrower de Weezing, e também o recolhe de alguns itens como Rock Helmet, e também de habilidades como o Hog Skin de um Garchomp ou Iron Barb de um Ferrothorn. Além desses dois tipos de time, tem também os times balanceados, que tentam mesclar um pouquinho essa questão do ataque e da defesa. Como eu disse anteriormente, não existe o melhor tipo de time, você escolhe o que você acaba preferindo. Eu vou acabar me aprofundando mais em times balanceados, porque querendo ou não, é o que eu tenho mais experiência jogando e é o que eu me adaptei melhor. Mas eu também vou falar um pouquinho como você consegue montar times consistentes Upper Office, Stall, Balanced. Também vou explicar um pouquinho sobre os times que acabam derivando dele. Por exemplo, times climáticos como chuva, que você vê o tempo todo, sol, sandstorm e bem raramente, mas você pode acabar vendo também times de neve. Também existem outros tipos, como times de telas, times de trick room, semi-stall, etc. Isso eu vou acabar falando um pouquinho mais para frente, mas por enquanto vocês têm que manter em mente que esses são os três principais tipos de time e você vai acabar aperfeiçoando um de acordo com um dessas tipagens. Antes de ir direto para a montagem de um time, eu vou falar de uma coisa que eu vejo outros tutoriais de team build negligenciando um pouquinho, que é a questão das tipagens dos pokémons. Como assim das tipagens? É meio óbvio que se você tem um Pokémon de água, você vai querer ter algumas resistências. Por exemplo, a água toma muito para elétrico e toma muito para grama. Então, se eu colocar um tipo de grama, acaba que eu vou ter uma coverage bacana e eu vou ter resistência às duas tipagens. Isso é bacana e eu vejo outros vídeos falarem. Só que o que acaba sendo um pouco negligenciado é que pro Pokémon MMO existe um meta também quanto às tipagens. Isto é, existem alguns tipos que são quase que obrigatórios você ter dentro do seu time para ele ficar legal. Obviamente, isso vai acabar variando um pouquinho dentro daqueles times que eu já falei anteriormente, que são Hyper Office, Stall e também Balanced. Mas vai ter umas coisas que vão acabar sendo incomuns para ele, que se você quiser montar um bom time, você vai acabar precisando, nem que seja um pouquinho. Se aprofundando um pouco mais então nessa questão das tipagens, eu vou ranquear aqui o que para mim seriam as melhores tipos para você se ter no geral dentro de um time, considerando tanto Hyper Office, quanto Stall, quanto balanceado. Em primeiro lugar então, teria o tipo Metal. Por que o tipo Metal? O meta do Pokémon MMO gira muito em torno de dragão, e acaba que atualmente tem muito Dragon Band, principalmente Dragonite. Então você precisa ter alguma troca consistente para esse tipo de bicho. E o Metal, por ser a única resistência aqui, já que é um jogo que não tem um tipo fada ainda, ele acaba aliviando muito essa pressão que esses bichos Band, ou então Specs, no caso de um Hydreigon também, acabariam colocando em você. Essa aliviação, esse fato de aliviar a pressão é muito útil, sim. Só que não é só isso que o tipo metal é considerado melhor por mim. Por que que ele é o melhor? Porque aqui o jogo também se gira um pouco em torno da geração 5. Então acaba que esse tipo é beneficiado por algumas resistências que não tem também em gerações mais pra frente. Seriam elas o tipo Dark e também o tipo Fantasma. Então acaba que muitos pokémons do tipo metal têm pouquíssimas fraquezas e muitas resistências. Eu vou dar aqui mesmo o exemplo do Scizor, que se você for ver, a única fraqueza que ele tem é a fogo, que é vezes 4, mas fora isso ele não tem mais nenhuma fraqueza. É um pokémon muito consistente que está aí desde os primórdios do jogo.
E não somente a questão de resistência também. Obviamente tem bons pokémons resistentes, como Ferrothorn, que é algo que está muito presente no meta. Tem o Hitran, que acaba aliviando, que acaba sendo uma resposta para pokémons que não tinham tanta resposta antes, como Volcarona e Serpério. Mas também tem muito Pokémon de metal que é bom ofensivamente. O próprio Scizor, que eu já dei o exemplo anteriormente, o Jirachi, que entrou recentemente e é atualmente, na minha humilde opinião, o melhor speed control do jogo, e ele também tem aquela versão de setup dele que é muito chato de lidar. Tem também algo que é meio incomum, mas acaba sendo bem chato de enfrentar quando aparece um, que é o Lucario. Tem também Metagross, enfim. Não só defensivamente, como no caso do Ferrothorn, quanto ofensivamente, como no caso de Scizor e essa outra galera que eu expliquei, o tipo metal é muito consistente. E se você for olhar no Overused, não tem nenhum tipo metal do Overused que é ruim de você se ter dentro de um time. Então, por mim, essa é a melhor tipagem de longe. Indo para segundo lugar, então, para mim, o mais importante de você ter num time, depois do tipo metal, é o tipo ground. Por que o tipo ground? Em primeiro lugar, porque ele alivia bichos elétricos. É claro que nem toda partida você vai enfrentar um bicho elétrico, então por que se preocupar tanto? Pokémons elétricos têm acesso ao golpe de Evolt Switch. Então acaba que se você não tem o tipo Ground, você não consegue frear times de Volt Turn. Como assim times de Volt Turn? São times que abusam tanto do Volt Switch quanto de um golpe chamado U-Turn, que tem muitos Pokémons por aí, como Scizor, Mienshao, etc. Acaba então que se você não tem o tipo Ground, você acaba sempre jogando um 50-50 contra esses tipos de time. Então bichos como os Zapdos, um Rotom, ou até mesmo um Raikou, que é meio incomum você ver um de Assault Vest de Volt Switch, mas pode acabar pegando, acaba que coloca muito pressão se você não tiver esse tipo de bicho dentro do time. Obviamente, não é só por isso também que eu estou considerando ele como a segunda melhor tipagem do jogo. Se você for olhar na lista de overviews de Pokémon tipo Ground, não existe Pokémon ruim de tipo Ground. Inclusive, o melhor do jogo, na minha opinião, o melhor Pokémon do jogo é o Gliscor para mim. Ele tá no tipo Ground. Por que ele é o melhor Pokémon do jogo para mim? Porque ele é simplesmente ridiculamente difícil de você matar. E também ele tem um set completamente versátil. Ele pode ser tanto um atacante com Swords Dance e Facade. Ele pode ser defensivo especial, já que roda muito ele Careful. Pode ser Stall de substituto de Toxic. Pode ser um bicho que seta Hazard e se mata, dando Taunt, jogando Spike, jogando Rocks, etc. Ele é muito versátil, é muito difícil de matar. E pra mim é o melhor bicho do jogo. Só que não só por o melhor bicho do jogo tá aqui. Se a gente for ver, por exemplo, tem o Garchomp, que tem a mesma versatilidade que o Gliscor. Na verdade, tem uma versatilidade até maior, porque ele também pode ser defensivo físico, especial, atacante físico, speed control, choice band, etc. Tem outros bichos como a Gastrodon, que é uma grande aliviadora de pressão de times de chuva. Tem bichos como Excadrill, que é um dos poucos que conseguem, ao mesmo tempo que coloca pedras, conseguem limpar o seu campo. Fora que o Multi Breaker dele é extremamente apelão, principalmente para lidar com Pokémons com Levitate, como por exemplo o Rotom, que no geral só tem a fraqueza grama, mas ele não consegue matar Excadrill, ele não consegue se lidar tão bem com Excadrill, justamente por causa do Mold Breaker, que anula o Levitate dele. Entre diversos outros tipos do Ground, você consegue ver a lista inteira, não tem tipo ruim de Ground. Em terceiro lugar, para mim, então, vem eles, os queridinhos da galera, que estão em todo lugar, com status ridiculamente roubados e completamente presentes no meta do Pokémon MMO. Isso mesmo, água. É, tipo água e não tipo dragão. Não precisa tacar a pedra em mim, não tá maluco. Eu vou explicar o porquê do meu ponto de vista. Pra mim, tipo água é ainda melhor do que tipo dragão pra você se ter dentro de um time. E por quê? Se você for ver, o tempo todo tem time de chuva. Se tem time de chuva e o negócio é baseado na água, é porque a água é roubada. Já começa por aí. Mas não é só por isso também. Se você for ver os times que a galera do elo mais alto sempre tá usando hoje em dia aí, sempre tem algum bicho de água dentro desse tipo de time. Seja ele um Rotom, seja ele uma Starmie que está bem presente no meta atual, seja ele um Suicune em times Stall, um Agelicent de Speed Control, etc. Você consegue ver, o tipo água ele está presente mesmo fora de tipos de chuva. São pouquíssimos times que conseguem rodar bem sem um tipo água nele, e até alguns times que rodariam sem, como é o caso de um time de sol, acabam tendo, por exemplo, um Rotom. Já vi muito time de sol rodando com Rotom junto para ajudar, ou então Poliwrath. Eles acabam rodando tipo água, mesmo no sol, onde a água seria nerfada. Isso porque essa tipagem é ridiculamente roubada, e também
porque dentro do tipo Ground, que eu tinha falado anteriormente, tem os melhores wall breakers do jogo, que é o Mamoswine. E não tem tanta resposta sólida assim pra ele que não seja feita de pokémons do tipo água, como Starmie, como Rotom, como a própria Gelicente. Então acaba que esse pokémon ser tão difícil de lidar assim, e também times de chuva estarem completamente presentes, pra mim, o tipo água acaba ficando em terceiro lugar da tipagem que você mais tem que ter dentro de um tipo de time. Obviamente, eu quero deixar aqui a menção honrosa. E em quarto lugar, pra mim, não é o dragão ainda assim, viria o tipo voador. Por que que o tipo voador vem antes do tipo dragão pra mim? Porque o tipo voador, ele é muito consistente contra os bichos que dão U-turn que eu citei anteriormente. Gliscor mesmo, que é um dos melhores receptores de U-turn, estão nessa lista. Skarmory. Os bichos do tipo voador são completamente presentes por aí. E você precisa ter uma imunidade a ground, porque como eu disse anteriormente, ground é ridiculamente roubado. E tem muito bicho ground que acaba rodando bem, como é o próprio exemplo do Mamoswine e o exemplo do Garchomp. Então você precisa ter uma troca segura para você conseguir pressionar esse tipo de bicho que está preso no Choice Band. Pra mim, ele é só uma menção honrosa, não tá dentro do top 3, simplesmente pelo fato de que você consegue montar um bom time sem um tipo voador, graças a pokémons que têm acesso ao Levitate, como o exemplo do Rotom, como é o exemplo do Hydreigon, como é o exemplo do Bronzong, etc. Tem outros exemplos aí também, mas pra mim, o tipo voador ele é sempre bom você ter dentro de um tipo de time, justamente por causa desse tipo ground ser tão difícil de lidar, e você acaba aliviando um pouco a pressão para você contra esse tipo de bicho, justamente por ter imunidade ao tipo ground. Fica a dimensão aí rosa também, então para mim o tipo dragão, logo depois do tipo voador, porque não tem como negar, o tipo dragão é muito roubado, todos os tipos dragão aqui dentro do jogo acabam sendo quase que todos pseudo-lendários, com status ridiculamente altos, e eles também são ridiculamente versáteis, você não consegue saber, por exemplo, um set de um Garchomp ou de um Dragonite antes de você tacar algum bicho de resposta na frente deles, então querendo ou não, é uma tipagem que dita o meta, só que pra mim ele acaba sendo só uma menção rosa porque não é que você precisa ter um tipo dragão para você montar um bom time, mas você não consegue montar um bom time sem ter uma resposta apropriada para o tipo dragão. Obviamente, eu posso citar os outros tipos, como o tipo Ghost, que acaba sendo um bom Spin Block, tipo Grama, que é um bom receptor de Volt Switch, assim, nas missões honrosas, só que então não teria fim. Para mim, então, fica assim esse top 3 de tipo metal, de tipo ground e em sequência água. E fica a dimensão rosa esses dois aí. Lembrando, obviamente, que também tem outras tipagens roubadas, como o exemplo do Grama, do Ghost, etc. Fica aí por aí então. Vamos pro que realmente importa agora então. Como você consegue montar um bom time? Eu vou começar aqui então explicando como você monta um bom time balanceado, porque como eu disse anteriormente, é o que eu tenho mais experiência. Antes de mais nada, eu quero mostrar essa ferramenta aqui, que você vai conseguir ver em PVP e estatísticas de PVP. Isso aqui vai ser ridiculamente útil para você montar um bom time. Se você é iniciante no jogo, você consegue ter acesso aqui aos melhores pokémons que são utilizados no meta, os pokémons que são mais utilizados no meta, obviamente. E aqui você consegue dar uma olhadinha no que o pessoal está usando. Mas o Team Build é um pouco mais complexo do que isso. Por quê? Não é só você tacar o top 6 de bichos mais utilizados aqui que você acaba tendo um bom time necessariamente. O Team Build vai um pouco além disso. Falando especificamente agora do tipo balanceado, essa lista é muito útil para você ver quais pokémons você tem que ter resposta. Alguns, como por exemplo Garchomp, o Dragonite, o próprio Scizor, você consegue ter respostas similares, como por exemplo o Gliscor, que eu citei como o melhor pokémon do jogo na minha opinião. Você consegue ter resposta para toda essa galerinha aqui. Quando você monta um time balanceado, então, você quer ter resposta para toda essa galera aqui. Não esses muito pouco usados, mas para toda essa galera aqui que é mais utilizada no Overusage. Obviamente, se você está querendo utilizar um time balanceado, é impossível você ter resposta para todo mundo. Então, como você conseguiria montar um bom balanceado? Já digo, você não precisa ter resposta defensiva para todo mundo em um tipo balanceado. Como assim? Eu uso um time que, por exemplo, não tem uma resposta sólida para Breloom em tipos defensivos físicos, porque eu só uso uma Gelicente de defensivo físico e meu defensivo especial acaba sendo Rita. Então, como eu me defenderia de um Breloom, por exemplo? Com um Dragonite. Eu uso um Dragonite no meu time. Então acaba que se eu pego um Breloom, mesmo o Dragonite não sendo um tipo defensivo, um tipo propriamente defensivo, ele acaba sendo uma boa resposta para a maioria dos Breloons.
E assim funciona o team build de times balanceados. Você tem que ter boas respostas para as coisas. Obviamente você vai ter a galerinha defensiva para te ajudar contra a maioria das matchups, mas você também consegue se livrar um pouco de umas matchups chatinhas a partir de times dos seus atacantes que acabam colocando pressão neles também. Só que para um bom time balanceado, não é só isso. Tem alguns conceitos que você tem que pegar para você montar um bom time balanceado. Isso também vai valer um pouquinho para Stall e para alguns times Overused. Overused não, Hyper Offensive, me desculpa. Acaba que não vai valer todos os conceitos, mas alguns desses conceitos são muito essenciais de você ter dentro de um time. E eles seriam, primeiramente, um setter de Rocks. Rocks, ele é ridiculamente roubado contra muitos pokémons, como por exemplo um Zapdos, uma Volcarona, ou então você pega até bichos que tomam neutro, como é o exemplo de um Skarmory, o próprio Scizor, etc. Mesmo os bichos que não tomam tanto dano assim para Rocks, acabam tomando um daninho residual. E bichos que não resistem ao tipo pedra, como é o exemplo de fogo, inseto, que é o caso de uma Volcarona, acabam tomando muito dano entrando em Stealth Rocks. Então, dentro de um time balanceado, ou até mesmo os outros tipos de time, porque isso é válido para todo mundo, você precisa ter um bom setter de Rocks. Obviamente, tem outros hazards que você acaba conseguindo tacar em campo, como Spikes e Toxic Spikes, mas eles não são tão essenciais assim. Você consegue utilizar eles dentro do time, mas é obrigatório somente você ter um setter de Rocks. Em times balanceados também, você tem que ter necessariamente algum bicho para defogar ou espinar seu campo. Esses bichos, eles serão responsáveis por tirar a Stealth Rocks do seu campo e tentar deixar ao máximo somente pro oponente. Como eu disse, Stealth Rocks é ridiculamente roubado, então você tem que ter alguma coisa para você se livrar disso. E obviamente, isso acaba impactando também quando você cai contra times de Hazard de Spam. Times de Hazard de Spam acabam colocando muito desses danos residuais no seu campo, como Spikes, Stealth Rocks, Toxic Spikes, etc. Então, se você não tem alguém para limpar o seu campo num time balanceado, você não é tão agressivo a ponto de você ganhar dele tão rapidamente como o Hyper Office faria. Então, você precisa ter alguém para se livrar disso para a partida conseguir ir melhor para o seu lado e render. Só que não é só isso também. Além desses dois conceitos, tem um que eu não vejo tanto a galera utilizando assim que está começando no jogo, mas que é muito importante, que é o Speed Control que eu citei anteriormente. Eu já falei diversas vezes esse conceito aqui, mas o que seria Speed Control? O Speed Control, ele é algum Pokémon rápido o suficiente para conseguir lidar com a maioria do método Overused. Isso, na maioria das vezes, acaba sendo um Pokémon scarfado. Tem bons Pokémons Scarf, como citei, por exemplo, o Jirachi anteriormente, tem o próprio Garchomp, e você precisa ter um bom Speed Control dentro do seu time se você quiser montar um bom time balanceado. Obviamente, tem casos como a Weavile, que não é mais tão utilizada hoje em dia, ela não tem uma porcentagem de uso tão alta assim, mas é uma porcentagem de uso legalzinha, de 7% aqui. E esse bicho é ridiculamente rápido. Ele tem 125 de speed base, se eu não me engano, consultando aqui a Pokédex. Os status base, 125. Se você for dar uma olhada no meta do PokéMMO, não tem tanto Pokémon assim que vai acabar conseguindo passar ela. Então acaba que alguns times podem ter um Speed Control baseado num Pokémon muito mais rápido do que outros do meta, como é o exemplo da Weavile. E ela até serve de Speed Control para você, porque tem muito bicho que serve de Speed Control para alguns times Hyper Office, etc., como é o exemplo de uma Jellicent, um Tyranitar Scarf, que ela acaba passando mesmo sem estar escafada. Não necessariamente você tem que usar esse bicho dentro do seu time, mas ela é um bom Speed Control, mas você pode usar qualquer bicho Choice Scarf, ou qualquer bicho que consiga lidar com a maioria do meta passando na speed. E é importante você ter o Choice Scarf, vai por mim, você vai precisar. Se você pegar um Pokémon muito rápido e você não tiver um Pokémon mais rápido que ele para combater, como é o exemplo de uma Serpério, de Elite Subs assim, você vai acabar perdendo a partida sem conseguir fazer nada a respeito pela falta do Speed Control. Então já fica registrado aí, se você quer montar um bom time balanceado, você precisa ter, antes de mais nada, alguém para limpar o seu campo, algum Speed Control e alguém para colocar pedras no campo do inimigo. Então, sabendo desses conceitos agora, vamos tentar montar aqui um bom time balanceado. Eu tô aqui então no site do Pokémon Showdown, que é uma ferramenta que vai auxiliar bastante a gente no nosso team build, e vamos tentar aqui criar um bom time balanceado pro
pro Pokémon MMO. Antes de mais nada, você tem que pensar no Pokémon que você quer ter no seu time. Querendo ou não, o pontapé inicial sempre vai ser algum bicho que você gosta. Não tem problema nenhum você pegar algum bicho exótico, mas se você está começando no jogo por agora, eu recomendo você pegar alguma coisa mais consistente no início para depois você testar maluquice. Porque conhecendo um pouquinho melhor o meta, aí fica mais fácil de você encaixar algum bicho que não é tão utilizado assim e fazer ele funcionar. Eu vou dar aqui um exemplo que um carinha me pediu anteriormente para fazer, que é um time com Hitra. Então tem aqui o Hitra, eu vou colocar aqui ele no meu time. O Hitra, quais as funções que ele poderia exercer? Ele até pode exercer a função de Speed Control, como a Choice Scarf, ou então de um atacante especial com Air Balloon, essas coisas todas aqui. Mas a função mais comum que usam para ele, para um time balanceado, querendo ou não, é a de defensiva especial. E aqui tem uma questão também, que tem a questão de itens que são mais utilizados. Como eu disse anteriormente, tem aquela janelinha que você consegue ver as estatísticas de PVP também, que você consegue ter um acesso aos itens mais utilizados por cada Pokémon. Quando um Hitra é defensivo especial, na grande maioria das vezes, e eu vou falar grande maioria das vezes, mas deveria ser todas, que esse bicho é defensivo especial, ele tá de leftovers, porque a cura residual acaba sendo ridiculamente roubada. Aqui eu vou colocar então o que eu geralmente uso no meu Hitra, que é Lava Plume. Vou colocar ele de Hidden Power Ice por enquanto. Por que por enquanto? Porque se faltar Rocks eu vou colocar nele. Vou colocar aqui nele Taunt e Toxic. Eu vou explicar o porquê desse set. O Taunt, ele é para você conseguir lidar com alguns bichos, tipo Chance ou então uma Serpério de Elite Subs, que é o caso que eu falei anteriormente, sem você perder tanta coisa. Isso é muito útil contra times stall, porque você consegue aliviar um pouco a questão de colocar Hazard para outro lado, colocar Hazard no seu campo, de algum bicho que só abusa de golpes de status, como é um exemplo de Toxic, alguma coisa do tipo. Esse move é ridiculamente roubado e ele permite você controlar muito bem a partida contra times stall. O Toxic é para se livrar de Volcarona, de alguns bichos tipo Suicune, essas coisas assim também, que acabam colocando um pouquinho de pressão. E o resto do set seria o Hidden Power Ice, para você não tomar tanto para dragão. Para dragão não, para dragão também, porque acaba pegando legal em um Garchomp, um Hydreigon, essas coisas todas aqui. Seria mais por conta do Hydreigon mesmo, caso pegasse algum substitute na Chiplote. Mas esse bicho também poderia rodar de pedras aqui no lugar. Ou de um Protect, no caso de alguns times balanceados que usam esse bicho assim por aqui também. O Lava Plume eu gosto de utilizar, embora muita gente use Magma Storm também. Não é que Lava Plume seja melhor que Magma Storm, muito pelo contrário, Magma Storm é ridiculamente roubado. Só que é um move que exige precisão, e como eu disse anteriormente, eu não tenho tanta sorte no PVP assim com moves que exigem precisão. Eu acho que eu nunca assisti um Stone Edge em toda a minha vida, não ironicamente. Então eu prefiro não arriscar e usar Lava Plume, que é mais consistente para mim, e tem a chance de queimar, que é bem roubado também. O Magma Storm, caso você queira usar, eu vou mostrar o set aqui também, seria Magma Storm nesse lugar aqui, e no lugar de Hidden Power Ice você conseguiria usar Protect. Esse também é um bom set para Hitra, você consegue pegar um pouquinho a lógica dos sets jogando PVP, pegando times de outras pessoas também. Esse set é bem roubado, é bem consistente, tem um time aí que eu vou deixar passando na tela, que usa esse Hitran, que é bem consistente também, bem chato de enfrentar, sofre só para o Weavile de Swords Dance, mas no resto todo ele é bem consistente. Esse set é bom, só que eu prefiro esse aqui, eu vou deixar esse aqui por enquanto. Hidden Power Ice aqui e Lava Plume. Bacana. Vamos deixar assim por enquanto. Aqui eu vou mostrar o que eu geralmente uso no meu Hitra e por quê. Eu coloco 164 aqui na Speed. Por que 164 na Speed? Com isso aqui, você já tem o suficiente para passar Scizor. Então isso aqui já é muito bom. Só que eu não uso esse assim. Eu uso ele com 172 aqui, porque tem muito Rotom da galera de elo mais alto que já usa esse mesmo esquema de colocar Speed investida para passar Scizor. Então acaba que eu sendo um pouquinho mais rápido, eu posso tentar abusar um pouquinho de alguma play e colocar a Toxic nele antes dele me dar um Volt Switch e sair. Tem Hitrans que jogam mais defensivosões, com 252 HP, 252 em SP defesa. Só que o meu eu gosto de fazer isso, me dá uma margem de segurança maior com o Mantra Scizor. E no geral aqui, vamos só finalizar, 252 HP, porque HP é muito roubado e é muito forte contra a maioria das coisas. 84 SP defesa, vamos usar Calme. E esse aqui vai ser nosso defensivo especial. O time que eu vou montar aqui, até por sinal, é o que eu montei pro carinha que tinha me pedido um time com Hitra. Colocando esse bicho aqui,
ele é muito forte quanto a maioria das coisas. Só que, pra que esse bicho pecaria? Ele consegue resistir muito bem a fogo, já que ele tem imunidade. Ele resiste a gelo vezes 4. Ele consegue resistir a inseto, ele resiste a muita coisa. Tudo que tipo metal e fogo resiste, ele vai resistir. E todas as fraquezas de tipo metal e fogo, ele também vai absorver. Então se a gente tem ele no time, a gente vai querer ter algum bicho que alivie a pressão que vão colocar nele. Vamos pegar, por exemplo, o tipo Ground. Tipo Ground pressiona muito o Hitra, e esse caso aqui não tem Air Balloon. Então quem que eu poderia aliviar a pressão do Hitra, que é um tipo Ground também? Seria o Gliscor. Vou pegar o Gliscor aqui de exemplo. Vamos colocar o set padrãozinho dele aqui. Esse aqui é meu set favorito com esse bicho, porque ele é ridiculamente difícil de matar. E ele ele consegue abusar de muita matchup. Tipo um Ice Beam que ele tomaria de uma Gastrodon, ele toma se morrer. Um Hydro Pump de um Rotom, ele toma se morrer também. É muito consistente. E aqui, se você for ver bem, a gente já conseguiu também o nosso setter de Rocks para o time balanceado. Você tem que pensar nessas coisinhas aqui também. Eu coloquei ele, porque como eu disse, pra mim, é o bicho que eu acho que ele é mais forte no jogo atualmente. Então é sempre bom você montar um time com ele. Ele é muito consistente contra boa parte das matchups. E ele cobre uma das fraquezas do Hitra, que seria justamente essa questão do ground e do tipo lutador. Então duas fraquezas ele estaria cobrindo. Então, considerando isso, o que está fraco para os dois lados ainda assim? Seria justamente a questão do água. Então a gente precisa ter alguma boa resposta para água. E já pensando também em questão de boa resposta para água, eu vou colocar aqui a Starmie Bolt. Por que Starmie Bolt? Só colocando aqui o set, tá aqui nossa Starmie Bolt. Por que eu coloquei ela aqui nesse time? Porque ela vai resistir à água, que esses dois não resistiriam. E também, quando você está montando um bom time balançado, você tem que pensar nos pokémons que são meio que nêmesis da Overusage. São os pokémons que são mais difíceis de se lidar. Seria o caso de um Dragonite, seria o caso de um Garchomp, e nesse caso aqui seria também um Conkeldurr. Conkeldurr, ele é meio que um bicho que é exceção, porque não tem tantas trocas boas para ele assim. Eu diria que tipo de counter mesmo para ele, só tem o Weezing. E não é todo time que consegue encaixar bem o Weezing, a maioria mesmo é time Stall. Conkeldurr, mesmo ele sendo um lutador, ele consegue matar o Gliscor porque ele tem um golpe que é Ice Punch, que mata o Gliscor independente de quanta vida ele tiver, porque esse bicho é simplesmente ridículo, é um cavalo e ele consegue matar os dois. A Starmie Bolt assim, então, ela consegue aliviar muito bem a pressão para esses dois bichos. E o acesso ao Move Psychic também alivia um pouco outra matchup que seria muito difícil de enfrentar se ela tivesse só de Toxic aqui, que seria justamente o caso de um Breloom. O Breloom, ele faz a mesma coisa que o Conkeldurr consegue fazer. Ele ameaça muito o Gliscor porque ele toma muito de Bullet Seed, e ele ameaça o Hitra porque ele bate lutador. Então o Psychic aqui consegue aliviar essas duas matchups, tanto o Breloom quanto o Conkeldurr. Só que você tem que pensar não só nisso também. Ela é um bom bicho defensivo. Sim, a defesa física dela é excelente. Só que ela também não é tão parruda pelo lado defensivo especial. Isso, embora seja o Hitra que consegue suprir, ainda assim esse time não tem uma resposta tão consistente para um dos times que é mais utilizado na Overusage, que é o caso do time de chuva. Então, quem que seria uma boa resposta para um time de chuva? Eu vou colocar aqui então um Ferrothorn. Tá aqui bonitão então, nosso Ferrothorn. E por que eu coloquei esse bicho? Porque ele vai aliviar então a pressão do time de chuva. Esse core aqui, tem muita gente que usa coisa parecida com ele aqui, e é um dos cores defensivos mais roubados que tem no jogo atualmente. Ele consegue se livrar de quase todas as matchups chatas que vai ter no Overusage. Eu tô pegando uma coisinha já montada aqui porque fica mais fácil de explicar também. Mas a essência do time balanceado seria justamente isso. Você tem que pegar 4 pokémons, que vão ser 4 a 3 pokémons, que vão conseguir se livrar da maior quantidade de dor de cabeça que você pode ter com as matchups do Overusage. Aqui então, por que esse time tá legal no core defensivo? A gente tem um Ferrothorn, que consegue se livrar de chuva, a gente tem um Hitra, que consegue se livrar de sol, e também esses dois sofrem muito para tipos lutadores, o que é resolvido pelo Gliscor e pelo Starmie. Obviamente, ainda tem sempre umas matchupzinhas que vão ser mais chatas de se lidar, como é o caso de um Breloom, que eu citei anteriormente, que consegue pressionar todo mundo isso aqui dando um bom predict, mas já tem formas de você lidar com tudo ou com quase tudo.
No caso, por exemplo, de um Venossauro que tem Earth Power, essas coisas assim, sempre vão existir. Isso você não vai conseguir se livrar perfeitamente de tudo, a não ser que você esteja usando um time stall. Como não é o nosso caso, o nosso caso é um time balanceado, só esses 4 já dariam legal. E se você for ver também, todas as funções que eu falei anteriormente, exceto o Speed Control, estão resolvidas. Por quê? O nosso Gliscor consegue colocar pedras pra gente, o Ferrothorns ele consegue fazer até um extra pra gente que não é obrigatório em time balanceado, mas sempre ajuda, que é colocar Spikes. A Starmie, ela consegue se livrar dos tipos lutadores. E aqui ela também consegue defogar. O Hitran ele fica só por parte de defender mesmo, mas aqui a gente já tem o nosso Setet Rocks e nosso Spinner. Tá bem legal esse time por enquanto. Só que um time balanceado, ele também precisa ter um potencial ofensivo bom e o Speed Control que eu disse anteriormente. Aqui nesse caso, então, eu vou colocar mais uma coisa para ajudar contra o Breloom, porque a gente já tá vendo que esse time toma pressão para ele. E quem seria? O Gengar. O Gengar aqui então. E tá aqui nosso menino Gengar. Eu coloquei ele de Choice Scarf porque ele vai ser o Speed Control desse tipo de time aqui. Ele vai ser o Speed Control porque ele tem Move Speed suficiente para passar um Venossauro no sol e tricar ele. Então vai ajudar a gente quando tiver esse tipo de matchup, que é bem chata de se lidar. E ele vai ajudar bastante contra o Breloom também, porque ele resiste tudo, exceto o Zen Headbutt do Breloom. Embora ele ainda tome muito dano pro Bullet Seed, ele consegue ajudar muito com isso. E ele também dá uma aliviada a mais nos matchups que são chatos, como é o exemplo do próprio Conkeldurr. Aqui, esse time já estaria bem na questão de atacante especial, porque se for ver, o Gengar ataca especial, a Starmie ataca especial e o Hitran também. Aqui a gente já tem nosso Speed Control também, então o que estaria faltando para esse time, se ele já está legal nisso tudo? Tem alguns pokémons que são ridiculamente difíceis de você quebrar no jogo. E o caso que eu sempre cito para quem me pergunta é Chansey. Você tem que ter uma boa resposta para Chansey. Embora o Gengar consiga até que lidar bem com ela com um trick, esse não é um Gengar de setup com Nash Plot e Focus Blast. Ele tem um Focus Blast, mas ele não tem um Nash Plot, então ele não consegue matar a Chansey ainda assim. Então, para finalizar nosso time aqui, então, o que eu vou colocar? Um tipo lutador. E tá aqui, eu joguei uma Mienshao no time. Por que eu joguei Mienshao no time? Esses 4 caras aqui, eles não são tão rápidos assim. Embora a Starmie seja bem rapidinha, eles não são tão rápidas assim. Só que a Mienshao, ela consegue cobrir um pouco isso, mesmo ela não estando presa. Eu coloquei isso aqui de suas dizência, maluquice, mas acaba agregando muito contra times stall. E ela consegue suprir essa questão do tipo lutador. Ela quebra a Chansey facilmente. Ela é um ótimo wall breaker. Ela consegue resistir muito tempo no campo, por causa da habilidade dela de Regenerator. Tem acesso a Life Orb. E querendo ou não, esse é um dos bichos mais noob friendly que tem. Porque ele é extremamente fácil de usar, extremamente simples. E é muito fácil de você jogar de Mienshao. Todo mundo gosta de jogar com esse bicho e ver a vida dela curando depois de macetar uma Chansey na porrada. É muito divertido de usar esse bicho. Esse time aqui, então, é um core que eu já tinha feito. É um time que eu fiz para um carinha que tinha me pedido. E por que esse time tá legal? Ao menos tá legal na minha opinião, né? No que a gente testou também tava funcionando muito bem. Por que esse time tá funcionando bem? Ele tem resposta contra a maioria das coisas que tá usando no Overused. Por quê? Se a gente enfrentar um Mamute, a Starmie consegue cobrir. Caso ela morra, ainda tem o Mienshao e o próprio Gengar aqui para dar um Revenge Killer. Ele consegue tranquilamente resistir pivô com o Gliscor, consegue resistir a times de chuva, consegue resistir a times de sol, consegue lidar, mesmo que ainda sofra um pouco para matchups como o Breloom, ele consegue lidar com essas matchups. Tem respostas para tipo lutador, tem resposta para tipo psíquico, tem boa resistência para dragão, porque se a gente pegar um caso de um Dragonite Choice Band, a gente teria o Ferrothorn aqui para conseguir tancar tranquilamente o Dragon Claw ou até o Hitran. Tem uns bons mid-ground, tipo o Gliscor, que consegue testar se algum bicho é mixed e o outro não. Esse time também tem os 3 principais coisas que eu falei, que é Speed Control, tem o Wall Break, tem o Speed Control, tem o Defog e tem o Setet Rocks. E tem alguns conceitos que eu não tinha falado anteriormente também, mas que esse time acaba tendo, que é o Wall Breaker, que é o caso da Mienshao e do Gengar aqui, porque o Gengar acaba sendo um pouco de Wall Breaker também, porque é muito foda você ter resposta para Gengar e de Choice Scarf, então ela consegue tricar uma Chansey, uma Gastrodon, essas coisas assim. Mas o maior Wall Breaker vai ser essa Mienshao aqui mesmo. E todos os conceitos que um time balanceado tem que ter foram atendidos. Se a gente for dar uma rápida passada aqui então, na lista do Overused, dando essa rápida passada aqui pela lista do Overused então,
a gente consegue ver que esse time tem boa resposta contra Garchomp, Dragonite, Scizor, Tiranitar, Conkeldurr, Starmie, Rotom, Zapdos, Herpério. Tem resposta pra tudo essa bagaça aqui. Mesmo para uns bichos que são bem difíceis de lidar, ele consegue ter boas respostas. Obviamente sempre vai ter algum bicho ou outro que vai ser mais difícil de enfrentar, mas no geral tem boas respostas para praticamente tudo. Esse é um bom time balanceado. Falando agora então sobre times Stall, como é possível montar um bom time Stall? Cara, sendo bem sincero, não tem tanto segredo. Aquilo que eu fiz com 4 Pokémons, você vai ter 6 para fazer. É só essa diferença de um time Stall para um time balanceado. O que muda também um pouco é que você não precisa necessariamente ter um bom speed control para montar um time Stall. E também existem regras que você consegue burlar um pouco utilizando os times Stall de alguns arquétipos diferentes. Vou citar, por exemplo, o time do Alt que ele utilizava anteriormente no meta passado, que eu vou deixar passando aqui na tela. É um time que, se você for ver, não tem o tipo metal. Ele não precisa do tipo metal. E ele funciona bem sem isso. Como eu disse, tem tipagens que são mais utilizadas, são melhores para você montar seu tipo de time. Mas sempre vão existir exceções para a regra. Eu vou deixar também um pouquinho depois, no final, algumas exceções às regras de cada um desses tipos de time. E, no caso desse time do Alt, ele não precisa de um tipo metal para o time funcionar bem, mas os times Stall, no geral, são a mesma coisa. Você vai pensar em 6 bichos muito parrudos e maneiras de se livrar, de aguentar qualquer tipo de pressão que consiga vir em cima deles. Quase sempre você vai estar utilizando Chance ou coisas do tipo. E eu não sou um grande apreciador de times Stall. Eu não sou tão fã de utilizar esses tipos de time. Simplesmente demora muito para você ganhar a partida. Para mim não vale a pena. É muito tempo perdido. Só que tem gente que se diverte jogando de Stall. E querendo ou não, é um dos tipos mais fortes que tem no Pokémon MMO. Embora eu não me adapte tanto ao estilo. É algo que inevitavelmente, indiscutivelmente, é um dos melhores, se não o melhor tipo que tem no jogo, porque ele é muito consistente, é muito fácil você ganhar partidas, já que você não tem que ficar prevendo o tempo todo o que o inimigo vai fazer, e não depende tanto de RNG assim, porque se o bicho seu congela, você consegue descongelar ele, por exemplo, uma Chance tem Natural Cure, muito bicho tem Scald, então é muito fácil você lidar com as maioria das coisas, e não tem tanto segredo aqui então. Eu vou deixar alguns exemplos passando aqui, então, já que eu não tenho tanta experiência jogando de Stall, mas eu já tive muita experiência jogando contra Stall. O que você vai fazer é bem simples. Você vai olhar essa estatística de PVP e você vai fazer o que eu disse anteriormente. O que eu fiz com 4 Pokémons aqui, tendendo defender de tudo, você vai ter 6. Então, o que eu posso fazer a mais para contribuir aqui é listar quais seriam as piores matchups contra Stall. Para mim, tem 2 bichos que são insuportáveis de você enfrentar quando você está jogando de Stall. O primeiro é esse carinha aqui, o Venusaur. Time Stall não tem tanta resposta boa para esse carinha aqui, porque ele tem Growth, ele vai estar no sol. Chansey não consegue dar Toxic nele, já que ele é tipo venenoso. Basicamente nenhum bicho do Stall vai conseguir dar Toxic nele, ele vai ficar mais 6 e ele vai matar seu time inteiro se você não tiver uma resposta sólida para ele. E se você for ver na lista de Pokémons defensivos, não é como se tivesse mais tanta resposta boa para esse bicho, porque tem muito Venusaur que tá rodando de Earth Power, justamente por causa do Hitra, mas acaba pegando também o Tentacruel, que era o que eles usavam mais de resposta em times Stall para esse bicho anteriormente. Então, como que um time Stall consegue enfrentar esse tipo de bicho? Tem alguns exemplos que alguns times utilizam. O primeiro deles é o caso de uma Blissey de Calm Mind, que eles utilizam para justamente conseguir ficar se tupando na frente do Venusaur e o Venusaur não vai conseguir matar, mas sendo bem sincero, eu não vejo tanto esse tipo de coisa. E a segunda coisa que faziam mais até quando tinha o Gallade, é usar algum bicho que, mesmo não sendo propriamente de Stall, acaba contribuindo, que é o que o pessoal chama de semi-Stall. Esse tipo de time costuma meter muito uma Weavile ou então um Tiranitar para ter o Pursuit, ou tirar o clima, ou dar esse Shard e conseguir se livrar desse bicho se tupando infinitamente. Então, mesmo não sendo algo próprio do time, eles conseguem com um bicho ofensivo se livrar. Esse tipo de time, como eu disse, chama Stall, mas também tem os times Stall, que são essas coisas que tem Umbreon ou Bliss, essas coisas assim que servem de resposta para o Venusaur. O outro bicho então, que eu vou estar falando aqui para vocês, caso vocês queiram utilizar time Stall que coloca muita pressão, já está até aqui inclusive, é o Crowdout. Para mim, time Stall quase nunca vai ter uma resposta pronta para esse bicho aqui.
Porque muito desse tipo de time gosta de abusar de Skarmory, gosta de abusar de Amoonguss, mas pouquíssimos utilizam bichos como é o exemplo de um Tangrowth ou um Rotom. Rotom utiliza a tag bastante para dar trick, essas coisas assim, mas não utilizam tanto quanto deveriam. E esse bicho acaba colocando pressão em todo mundo de time stall. Então, quando você estiver montando um time stall, não é que você precisa ter necessariamente algo próprio para esses dois bichos, mas abre teu olho. Ou você aceita que você vai perder essas duas matchups aqui, ou você tenta fazer um esforcinho a mais para pensar em algo que vai counterar, ou você tem que prever. É até meio irônico o time stall prever alguma coisa, mas você tem que prever quanto que esse bicho vai entrar e já colocar a pressão nele, seja por meio de algum Rotom, porque o Rotom ainda toma bastante de crunch pra esse bichão aqui, viu? Não se engane. Mas se você não tem um Tangrowth ou alguma coisa do tipo, você tem que ter... Você tem que estar apto para fazer uma double contra esse bicho, essas coisas assim. Não deixe esse bicho se criar em cima de você se você está usando time stall, nem esse bicho, nem Venusaur. Você tem que pensar em formas de se livrar desses dois aqui. No geral é isso, não tem tanta coisa que eu possa contribuir com o stall, só as peixezinhas que eu deixei passar aí anteriormente. E qualquer coisa que vocês queiram montar stall aí comigo também, eu posso estar contribuindo. Não é tanto o meu forte, mas querendo ou não, eu sei montar esse tipo de coisa. E não é tão difícil, é só você prever é só você olhar essa lista inteira do Overused e pensar em coisas que conseguem se livrar disso. E no mais é isso mesmo. Vamos partir para a próxima tipagem, então, que eu vou falar brevemente. O outro tipo de time que está por aí as primórdios do joguinho é o time Hyper Offense. O tipo Hyper Offense, embora eu use algo parecido, eu não considero isso Hyper Office. Tem gente que chama de Book Office porque tem bicho parrudinho. Eu chamo de Balanced mesmo, porque pra mim tem um bicho defensivo especial, pra mim é Balanced. Mas querendo ou não, os Hyper Office hoje em dia não são mais tão utilizados assim. Tem muito cara que ainda gosta de utilizar, mas eles não são mais tão utilizados porque eles não são mais tão consistentes na questão de por exemplo, o Starmie antes era muito utilizado como atacante especial. Hoje em dia tem a Bolt, então muita gente acaba preferindo usar a Bolt porque é uma resposta mais sólida contra dragão, mamute, essas coisas assim. Mas não tem como falar que times Hyper Office são times ruins. Eles são times excelentes quando você sabe o que você está fazendo e você consegue simplesmente pressionar o inimigo o tempo todo utilizando um bom time Hyper Office. Só que na minha singela opinião, esse é o tipo de time mais difícil de você montar. Montar um time Hyper Office bom, pra mim, é coisa de maluco. É coisa de tentativa e erro mesmo, e você vê o que você vai estar dando certo. Porque meio que não tem tanta coisa que eu possa agregar. O que eu vou falar pra você montar um time Hyper Office é... Pensa sempre, se você não vai ter um Speed Control, você tem que ter muito golpe de prioridade. Como era o caso que usava muito aquele time de Smurf. Inclusive, já ficou um adendo aqui, esse time de Smurf era muito utilizado antes no meta antigo. No meta antigo não tinha tanto Dragonite Band, não tinha Hitran, não tinha Jirachi. Então se você ainda usa esse tipo de coisa hoje em dia, toma cuidado, porque muita coisa já countera. É um time que a galera já sabe jogar contra. Mas time Hyper Office, o que eu posso contribuir com vocês é o seguinte. Quando você estiver montando esse tipo de time, que vai pressionar sempre o inimigo, pensa... Eu não vou ter um Speed Control no time. Então você precisa ter pelo menos três coisas que vão ser ou Sweeper ou golpe de prioridade. Se você não tiver isso, você não vai conseguir se livrar tão fácil da maioria das matchups. E para você ter um bom time Hyper Office, você precisa ter alguma forma de lidar com os maiores wall breakers, os maiores walls que tem por aí no meta. Seja Suicune, seja Skarmory, seja Chance, você tem que ter bicho que consegue pressionar bastante isso. Eu vou falar aqui então, mostrar aqui então alguns exemplos de time de Hyper Office que são utilizados para aí. E para mim, o mais consistente é o time de telas. Porque time de telas você não tem que pensar muito, você literalmente setupa e acredita e não tem muito o que fazer não. Se você quiser montar outros times que não sejam time de setup, e esse próprio time de Smurf, embora ele não tenha telas assim, que nem esse subtipo que eu falei, ele é para mim um time de setup, porque é só um setup sem telas mesmo. Você coloca os bichos para dormir, você tenta ganhar de Vucarona ou Dragonite e reza. É uma coisa que depende muito da tentativa e do erro. Para você montar um bom time Hyper Office, então, eu vou tentar mostrar por meio de alguns exemplos como que você consegue fazer uma coisinha pelo menos consistente. Tô aqui novamente então no site do Pokémon Showdown com um time que eu fiz para outro cara que me pediu. Dessa vez então, pulando aquele processo todo para não tomar tanto tempo do vídeo mesmo,
Eu vou só mostrar e explicar brevemente qual que é a questão desse time aqui que eu montei pro cara. Inclusive isso aqui era pra tá, podia estar de Focus Blast. Não sei porque tá. Nossa, mudei tudo. Isso aqui era pra estar de Focus Blast. Esse é o time que eu montei pra um carinha que me pediu, que acaba encaixando no time Hyper Office. Hyper Offense, você vai tentar muito setupar. E no caso desse meu time aqui, tem Speed Control, porque eu sou muito fã de ter, independente do arquétipo do time, ter algum bicho de Scarf, que acaba agregando muito. E para esse tipo de time, não tem tanto segredo, você vai tentar setupar e acreditar. O que me incomoda um pouco nos times Hyper Office que usam bastante, é que tem uma fragilidade muito grande para times climáticos e nas ranqueadas você vai acabar enfrentando muito esse tipo de time. Então, quando eu montei esse tipo de time, esse time balançado aqui, esse time Hyper Office aqui, eu tava pensando como você conseguia ter pelo menos uma chance de jogar contra a maioria das coisas. Hyper Office, você não tem muita escolha, você vai ter que fazer muita double, você vai ter que colocar muita pressão. A ideia desse tipo de time aqui, que eu montei, é esse Excadrill, ser meio que um Suicide Lead seguro, onde ele consegue colocar pedras, limpar o campo, e ele já vai tentar criar a margem para esse timezinho aqui começar a setupar. A Vulcarona vai ser Choice Specs, porque no meta atual tem muito Riatran jogando por aí, e tem muito Dragonite jogando por aí também. Então, além, é claro, do Garchomp Carry, Full de Chance, essas coisas todas. Então, pra mim, quando eu fui montar esse time, um Choice Specs acabou sendo bem mais conveniente, porque caso eu eventualmente não venha cair contra esses bichos, a Vulcarona consegue pressionar bastante. Aqui tá de Raiden Power Ice mais por causa de dragão, mas caso quisesse ter uma margem de segurança maior contra o Hitron, daria pra usar de Raiden Power Ground também. Mas seria no mais isso, tipo, é um time que tenta se criar no meio do erro do oponente, ele tenta colocar pedras e tenta entrar de algum bicho que vai tentar sweepar. Caso você não consiga sweepar, você vai fazer a mesma coisa que eu falei naquele vídeo do mineiro. Você vai dobrar para algum Pokémon que consegue colocar um pouquinho mais de pressão com bichos que não tem tanta cura assim e vai conseguir se criar para cima do oponente, que ele vai tentar ficar defendendo, e times Hyper Office pressionam o tempo todo. Então não tem tanta resposta assim, mesmo que você esteja jogando de stall, você vai tentar se criar em cima do oponente. Esse time aqui então, eu acho que consegue ser um bom exemplo, porque o Gyarados foi o que ele tinha me pedido para colocar nesse time Hyper Office. E o Gyarados, ele é muito bom contra times de chuva, embora ele seja um bicho mais agressivo, porque ele tem uma defesa especial excelente. Então caso ele se encontre na frente de uma Kingdra, ele consegue se criar na frente dela, embora tenha muito Ferrothorn jogando de Protect por aí. E nesse caso do Ferrothorn jogando de Protect, teria justamente a Vulcarona, que também serve um pouco como receptora de U-Turn, porque esse time, se você for ver, é o Gyarados e ela para receber U-Turn. Então o Sneasel tem medo de dar U-Turn na frente desse bicho aqui, por causa do Flame Body dela, então poderia acabar se queimando. O Gyarados está aí para se criar contra a chuva, e caso venha um Ferrothorn assim, alguma coisa do tipo, aí o que você faria? Você dobraria para esse bicho aqui, ou você dobraria para esse bichão aqui e voltaria a colocar pressão. Para você montar um bom time Hyper Office, então, você não tem tanto segredo. Você coloca muito bicho de sweeper, se você não tiver tanto golpe de prioridade, você coloca algum bicho Scarf, e você tenta se criar por meio do erro do oponente, e vai se criando na frente desses bichos, não tem tanta coisa que eu consiga agregar e tudo mais. Eu vou deixar soltar umas peixes aí também na descrição, aqui, deixar rodando na tela e tudo mais. Alguns exemplos de team builds bem feitos de caras que manjam muito mais de times Hyper Office do que eu, mas qualquer coisa também, vocês podem entrar em contato comigo que eu tento ajudar na criação de times Hyper Office também. Não é tanto minha praia também, eu sou um jogador mais balanced, mas qualquer coisa tamo aí precisando ajuda. Só para fechar o vídeo então, eu vou falar um pouquinho dos arquétipos que acabam derivando dos times Balanced, Hyper Office ou até Stall, que eu não mencionei tão propriamente anteriormente, não acabei não fazendo um team build específico para eles, mas são times que estão completamente presentes no meta, e são eles os times climáticos, como por exemplo Chuva. Chuva não tem tanto segredo, você vai precisar necessariamente de um bicho para tirar pedras do seu campo, para colocar pedras, mas no geral não tem tanto segredo assim, você vai simplesmente colocar bichos que vão abusar desse tipo climático. No caso de chuva, você pode colocar um Kabutops, você pode colocar uma Kingdra, você pode colocar um Ferrothorn, que acaba resistindo mais a fogo por causa da chuva e acaba resistindo a outros bichos de água que possam vir a aparecer por aí. No geral é isso, e esse tipo de time acabam
acaba que você vai um pouquinho de gosto, porque você pode partir tanto para um lado mais ofensivo, colocando, por exemplo, um Brelo no lugar de Ferrothorn, assim, essas coisas assim, partir para algo mais agarrosão das ideias. Também você pode ir para um tipo mais defensivo, como é o caso do Ferrothorn que tá lá, um Scizor defensivo eu já vi bastante. Time de sol também é a mesma coisa, você vai fazer o que você faz com uma Kingdra, ou o que você faz com o Kabutops, o que você faz com o Ferrothorn, você vai acabar fazendo com o Gliscor defensivamente, por exemplo, você vai acabar fazendo com o Darmanitan ofensivo, com o Venusaur, até Charizard eu já vi por aí. No geral não tem tanto segredo não, você vai colocar bicho para abusar. Time de Sandstorm é a mesma coisa, só que você vai fazer com Excadrill e com o Tyranitar, não tem tanto bicho assim, atacante especial que abusa de Sandstorm, esse aqui é mais específico. E time de neve, não usa essa bosta aí, por favor. Mas se você for usar, usa pelo menos em Never Used, né? Você vai usar no WoW pra fazer uma graça, pode tentar. Só que aí eu não garanto que vai ser consistente não. Aí é contigo, meu parceiro. Aí você se vira. Falando um pouco também sobre o time de Trick Room, vai ser a mesma pegada. Só que ao invés de você abusar de algum tipo climático, você vai abusar da Trick Room. E você vai tocar pokémons lentos pra jogar. E pokémons extremamente cavalos. Como é o exemplo de um Conkeldurr, como é o exemplo de um Helnicus, como é o exemplo de um Crowdoubt. Pokémon lento que bate muito. É isso. Vai ser a mesma coisa dos times climáticos, basicamente. Você pode até ir para um lado mais balance de edição, tacar um Dusclops, tacar um Porygon assim, caso você queira ter uma perspectiva mais defensiva também. E falando de stall, tem o time sem stall que eu citei anteriormente, que é basicamente bem simples. É só algum bicho que vai evitar matchup chatinho para você. Antes tinha muito Gallade, era mais comum você ver semi-stall com o Tyranitar e com o Yveltal. Até usavam bastante Sableye, hoje em dia não usa mais tanto no time stall. Mas esses bichos estavam aí para basicamente, caso um Gallade caso o Gallade matasse algumas walls desses times stall, eles iam lá e cobravam. Tem também o time que eu citei anteriormente do Alt, extremamente difícil de lidar, chato pra cacete de jogar contra. No geral é isso, não tem tanto segredo. Team Build é mais você pensar em como você consegue tanto atacar quanto defender, dependendo do tipo de time que você quer jogar. Não tem tanto segredo assim, então eu vou fechando o vídeo por aqui. E qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda com Team Build, essas coisas assim, então pode me chamar, seja lá pelo Discord do Kabá também. Eu tô sempre por lá, embora eu acabe zoando ele um pouquinho lá. Eu gosto muito desse cara. Ele é um ótimo criador de conteúdo, uma pessoa muito gente boa. Eu tô lá pelo Discord dele, só me chama lá. Pode me chamar pelo privado do Discord, pode me chamar pelo jogo, tanto faz, eu tô aí pra ajudar. No mais é isso então, eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Valeu e fui! Opa. Vai com calma aí que o vídeo não acabou ainda não. Eu não sou bobo, eu vou tirar o da reta aqui. Eu esqueci de falar na finalização do vídeo aqui também. Tem umas coisinhas lá que eu falei de tipagem. Então tem muito time que eu acabei não citando especificamente. Mas tem alguns times que burlam esse sistema de tipagens e acabam sendo comuns no Pokémon, como é o caso de algum time Stall, que eu acho que o próprio I Love Bros usava, que não tinha um tipo Ground. Tem um time do Alt mesmo que não tem um tipo Metal, eu citei por aí. Enfim, tem times que até funcionam sem esse negócio, mas é como eu disse, é um meta. Você não precisa sempre seguir o meta, mas são casos mais específicos. Então, tô tirando o meu daqui da reta, não venham me cobrar sobre isso aqui depois, e tá tudo certo. Valeu? Tô deixando passar algumas exceções a regras aí na tela, mas é como eu for lembrando, o meta existe aí para ser mais consistente. Então, os casos, tipo o time do Meltdown, que tô deixando aí passar de fundo, ele sofre muito com o Dragonite Band, por exemplo. O time do Dragon Child, ele sofre muito para bicho de Volt Turn. Tanto é que eu nunca perdi para esse cara, justamente por estar usando um time que era bom contra ele. Então, até tem como você montar um time que é consistente sem ter essas principais tipagens aí. Mas você vai acabar tomando um pouquinho de pressão para essas coisas aí também. Então, só aceita. Valeu, agora o vídeo acabou direto. Passa pra imagem de aí que eu fiz de fundo, porque eu sou preguiçoso de fazer uma de verdade. Valeu e fui. Dias tenho som e pra Cancún e Velogi. Todo mal dessa gente, mandar um pé, colher e ser feliz. Hoje eu tenho andado bem distante dessa vida solta. Na roupa, fit na bolsa, pra minha moça, deixa ela solta. Dia azul.